Leclerc foi visto na Sardenha com Lawrence Stroll, mas o que esse encontro realmente significa, especialmente para o futuro do piloto monegasco? No vídeo de hoje, vamos conferir todas as notícias relacionadas à Ferrari. Também precisamos falar sobre as declarações de Vasseur, as declarações de Jerome D'Ambrosio. Vamos ver o que Stefano Domenicali disse sobre a mudança de regras no próximo ano e o que se espera do futuro da Fórmula 1. Mas não só isso, também devemos falar sobre como a FIA está intervindo nesse regulamento que chegará no próximo ano, pois espera-se algo diferente. Antes de começar, não se esqueçam de deixar um like de apoio e agora vamos ver todas as notícias em detalhes. Durante a pausa de verão da Fórmula 1, uma notícia chamou a atenção dos fãs. Charles Leclerc foi visto na Sardenha junto com Lawrence Stroll. Sabemos que Stroll é proprietário da Aston Martin e da Fórmula 1, e a imagem despertou a hipótese sobre o futuro do piloto monegasco, atualmente ligado à Ferrari. Mas não é apenas fofoca, por trás do encontro há motivações mais concretas. Leclerc também nas entrevistas recentes reafirmou sua vontade de permanecer na Ferrari. No entanto, no paddock é considerado normal que os principais pilotos, especialmente em anos de grandes mudanças regulatórias, como as que estão por vir em 2026, mantenham outras possibilidades abertas. Nenhum sinal de ruptura com Maranello por enquanto, mas sim uma fase natural de exploração. A Ferrari continua sendo sua prioridade, mas Leclerc, como qualquer piloto de ponta, não pode permitir-se ligar seu futuro exclusivamente a um único projeto, especialmente em um momento em que o Mundial de 2026 trará novas incertezas técnicas e um equilíbrio potencialmente revolucionado. Para entender o sentido do encontro com Lawrence Stroll, é preciso olhar para o futuro da Aston Martin. A equipe de Silverstone está passando por uma fase de profunda transformação. Adrian Newey assinou contrato para ingressar na equipe, trazendo consigo sua experiência única em aerodinâmica. Ele fez a Williams, McLaren e até a Red Bull vencerem no passado, e agora quer ajudar a Aston Martin a se tornar uma equipe campeã do mundo. Enrico Cardilli, ex-chefe técnico da Ferrari, liderará o desenvolvimento do carro do futuro. E a partir de 2026 chegarão as Power Units Honda, uma das incógnitas mais pesadas do novo regulamento. Esses elementos fazem da Aston Martin uma das realidades mais ambiciosas do próximo ciclo regulatório, juntamente com a Mercedes. Um projeto que no papel pode atrair qualquer piloto de ponta. Outro elemento não menos importante diz respeito a Fernando Alonso. O espanhol, apesar do compromisso com a Aston Martin, não tem certeza de ficar além de 2026. Em caso de partida, a vaga livre seria uma das mais cobiçadas da grade, principalmente para quem busca alternativas competitivas à Ferrari ou até mesmo à Red Bull. Daí surgem as especulações sobre um encontro entre Leclerc, seu gerente Nicolas Todd e Lawrence Stroll, que não pode ser considerado uma simples coincidência. É provável que tenham sido iniciados contatos exploratórios visando possíveis desenvolvimentos nos próximos anos. A mensagem é clara: hoje Leclerc é o líder da Ferrari, vamos dizer claramente, mas o mercado de pilotos é fluido e os cenários mudam rapidamente. Se a Ferrari não fornecer um carro vencedor em 2026, o monegasco pode procurar outras opções e Aston Martin, com seus investimentos técnicos e o apoio da Honda, representa uma alternativa credível. Ainda se trata de especulações sem confirmações oficiais, mas os contatos são plausíveis e lógicos. No paddock, de fato, o jogo de interesses já começou. Quem busca o topo em 2026 precisa agir agora, fechando acordos preliminares, pelo menos mantendo os canais de diálogo abertos. Em resumo, o encontro na Sardenha não significa uma ruptura entre Leclerc e a Ferrari, mas um sinal claro de que o piloto e seu entourage estão agindo com visão de futuro. A fidelidade a Maranello permanece, mas sem certezas técnicas sobre o futuro, nenhuma porta pode ser considerada fechada. E esse é um aspecto fundamental a ser considerado, pois Leclerc atualmente é piloto da Ferrari e representa o futuro do time vermelho. No momento em que Hamilton enfrenta dificuldades e está na fase final de sua carreira, é preciso pensar no futuro da Ferrari e quem pode ser o primeiro piloto do time vermelho. Leclerc tem certeza, ele mesmo disse, quero um ciclo vencedor com a Ferrari e quero liderar esse ciclo. Porém, ao mesmo tempo, é importante para o piloto monegasco considerar outras possibilidades. E entre todas as equipes, o novo ciclo regulatório, Aston Martin é a mais atraente para Leclerc, porque há um piloto como Fernando Alonso de saída, porque em alguns anos ele se aposentará.
Infelizmente para Allo, que é um piloto que nos emociona a todos, é um piloto de enorme experiência, bicampeão mundial e um dos pilotos que mais gosto e amo na grade. E ele guiou a Aston Martin nesse percurso de crescimento, provavelmente conseguirá levá-la ao auge em 2026, mas depois terá que pensar também no seu futuro. Leclerc pode fechar acordos justamente para 2027 ou 2028, caso a Ferrari não seja competitiva no próximo ano. Lawrence Stroll quer um piloto experiente e talentoso, e Leclerc é ambas as coisas neste momento. Porque ele tem anos de experiência, começou a correr com Alfa Romeo em 2018 e desde 2019 permaneceu na Ferrari. Então, ele tem muitos anos de Fórmula 1 nas costas. E ao mesmo tempo, é um dos pilotos mais fortes na grade, especialmente na classificação. Portanto, é um piloto que pode levar o carro a vencer um campeonato mundial. Portanto, Leclerc tem a porta aberta para Aston Martin, a única incógnita permanece no motor Honda. Lembro que será a única equipe motorizada Honda em 2026, e portanto ter apenas 2 carros na grade que usam esse motor não proporciona tanta experiência, e não permite verificar se surgem problemas no motor, de onde vêm essas questões. Enquanto outros departamentos de motores que têm várias equipes clientes garantem maior confiabilidade e um melhor desenvolvimento da unidade de potência. Essa continua sendo a única incógnita da Aston Martin, porém, ao mesmo tempo, a Aston Martin desenvolveu uma fábrica impressionante na Inglaterra, que está pronta para lutar pelo título a partir de 2026. Com uma nova câmara de vento, novas infraestruturas, parece ser uma das equipes candidatas a se tornar uma equipe de ponta à altura de Ferrari, McLaren, Mercedes e também Red Bull. Mas também vamos observar a situação na Ferrari em relação a Frederic Vasseur. As motorizações da Maranello estão paradas para a pausa de verão, obrigatória de 2 semanas, mas a tensão permanece altíssima. De fato, a Ferrari encontra-se em um momento crucial. 2025 não atendeu às expectativas da véspera, e o peso das promessas feitas continua a recair sobre os ombros de Frederic Vasseur. Apesar das críticas, o chefe da equipe francês recebeu uma renovação de confiança por parte dos dirigentes de Maranello, um sinal claro de que o vermelho quer apostar na estabilidade, em vista da grande mudança regulatória de 2026. E ao contrário do que aconteceu no passado, quando cada decepção levava a mudanças de homens e estratégias, desta vez a Ferrari optou pela continuidade. Vasseur, à frente de 2023, viveu temporadas complexas entre resultados oscilantes e comunicação nem sempre alinhada com os pilotos. As divergências e declarações entre ele e a dupla Leclerc-Sainz alimentaram confusão e insatisfação, mas a diretoria decidiu confirmá-lo. A ideia é clara, nos momentos de transição técnica é necessário estabilidade, exatamente como aconteceu com Jean Todt no final dos anos 90, quando a consistência na gestão permitiu construir a Dream Team que dominou no início dos anos 2000. Para trazer a Ferrari de volta ao topo, não serão suficientes proclamações ou declarações de intenções. É preciso romper com lógicas já ultrapassadas. Um dos obstáculos é a histórica decisão de Maranello de se afastar da Inglaterra, coração pulsante da Fórmula 1 moderna. 9 em cada 10 times têm bases operacionais no Reino Unido, com acesso direto a um distrito tecnológico que concentra know-how, fornecedores e recursos humanos. Nos anos 90, John Barnard incentivou a Ferrari a abrir um centro em Guildford, mas o projeto foi limitado. Hoje, com as tecnologias digitais disponíveis, a distância geográfica importa menos, mas a ausência de uma presença estável na Inglaterra ainda é vista como uma barreira. Não por acaso, a Audi, embora já possua Invel e Melbourne, decidiu se inserir completamente na Arel Valley, uma escolha que a Ferrari cedo ou tarde terá que enfrentar. O verdadeiro calcanhar de Aquiles do vermelho permanece na correlação entre simulações e pista. Desde o fim dos testes privados, em 2009, a Ferrari perdeu a vantagem dos circuitos próprios Fiorano e Mugello, e se viu totalmente dependente das galerias Del Vento e simuladores. Apesar da atualização da galeria Del Vento de Maranello, as dificuldades permanecem. Pelo contrário, McLaren e Aston Martin construíram instalações de última geração, enquanto até mesmo a Red Bull abandonou a antiga galeria de Bedford por uma nova instalação. Com muita frequência, os números gerados em Maranello não se refletem na pista, levando a projetos que na teoria parecem competitivos, mas que se revelam incompletos na estreia. Além das questões técnicas, a Ferrari precisa resolver um problema igualmente sério: a comunicação. As declarações contraditórias entre a diretoria e os pilotos.
Eles alimentaram a desconfiança e a evasiva nos torcedores. Para Vassur, será fundamental estabelecer uma linha clara, explicando objetivos concretos e prazos realistas. Não são necessárias promessas destinadas a se transformar em bumerangue, mas um roteiro transparente para voltar a lutar pelo topo. A renovação de Vassur serve para dar estabilidade, serve para construir, não para prolongar uma fase de incerteza. Se os resultados não chegarem, a continuidade corre o risco de se transformar em uma terapia de choque. O próximo ano será, portanto, decisivo. A Ferrari precisa reduzir a diferença para a McLaren e dar sinais claros aos seus pilotos e convencer seus torcedores de que o caminho rumo ao topo foi finalmente iniciado. E Vassur fez essas declarações sobre a nova suspensão. Não é a solução definitiva, mas é necessária para 2026. De fato, a nova suspensão traseira foi introduzida em Spa-Francorchamps, com a modificação do braço da suspensão pull road, que permanece sempre no esquema pull road. Muda a inclinação. É uma escolha que gerou discussão entre os torcedores. Por que não se viu uma mudança real na pista? A Ferrari SF25, desde as primeiras corridas, teve dificuldades em gerenciar a altura do solo, sendo também desqualificada após a corrida na China por um desgaste excessivo do skid block causado justamente por essa suspensão traseira, que não conseguia manter a altura do solo da SF25, à medida que o combustível a bordo variava. E assim, essa nova suspensão foi criada para resolver um problema estrutural do carro e trabalha em sinergia com o fundo modificado na Áustria. Lewis Hamilton criticou a Ferrari por ter trazido essa nova suspensão de forma tardia, que era necessária antes, mas o tempo é justificado, pois trabalhar em uma suspensão no seu desenvolvimento leva meses. E nunca é fácil trabalhar em uma suspensão, modificá-la quando ela tem um layout diferente. E quando o carro foi projetado com uma suspensão diferente. Sempre pull road, com uma geometria de ângulos de ataque diferentes. E o objetivo de agora introduzir essa nova suspensão traseira é que há tempo também para trabalhar para 2026, porque a nova suspensão e também o sistema de freio serão úteis para o próximo ano. Apenas a parte de aerodinâmica não será transferível para o novo projeto, já que o fundo plano é aquele de 2026, em comparação com os carros de efeito solo deste ano e dos anos anteriores. Portanto, o que Vassar disse, basicamente, é que tudo o que aprendemos agora é útil para o próximo ano. E Vassar também se arriscou, é melhor levar essa suspensão agora, no meio do ano, pensando no próximo ano, do que adiá-la e correr o risco de não estar pronto para 2026. Claro, introduzir uma suspensão o mais cedo possível traz várias vantagens, enquanto quando se introduz uma atualização tão importante no meio da temporada, enfrentamos uma série de problemas como o aumento de peso, algumas perdas de carga aerodinâmica e também mudanças na dinâmica de direção, porque o carro foi criado para um outro tipo de esquema de suspensão. Vassar estava muito nervoso antes da corrida na Bélgica, porque foi uma atualização muito importante da suspensão traseira introduzida em um fim de semana de corrida rápida, mas depois deu os resultados esperados com o pódio de Leclerc, e então trouxe ainda mais garantias na Hungria, com uma boa primeira parte de corrida do Monegasco que estava lá, lutando com a McLaren pela vitória. Mas vamos ouvir também as declarações de Jerome D'Ambrosio. D'Ambrosio teve a oportunidade de comandar a equipe pessoalmente, substituindo Vassar no Grande Prêmio da Áustria de 2025, quando o francês estava ausente por motivos pessoais. Naquela ocasião, recebeu elogios tanto dentro da equipe quanto entre os fãs, graças à gestão sólida do fim de semana e às entrevistas claras concedidas após a corrida. Entrevistado pelo jornal belga La Libre, D'Ambrosio fez um balanço dos seus primeiros meses em Maranello. A vida na Itália é diferente, e a Ferrari é uma equipe à parte. Percebi isso desde o começo, aqui tudo é vivido de forma amplificada em relação a outras experiências na Fórmula 1, explicou. O ex-piloto contou como o ambiente Ferrari não se limita aos portões da gestão esportiva. A Ferrari é uma religião para muitos italianos. Todas as manhãs, quando tomo um café perto da fábrica, as pessoas me perguntam como foi o fim de semana de corrida. Há torcedores que permanecem na entrada todos os dias, cada um vive a Ferrari de uma maneira única. D'Ambrosio destacou como a intensidade da torcida é uma característica distintiva da Ferrari, capaz de transformar cada momento em algo maior. Tudo é amplificado ao redor da Ferrari, tanto nos momentos bons quanto nos difíceis. Cabe a nós filtrar e gerenciar essa pressão. Estar próximo dos torcedores é sempre bom, mas o que mais me impressiona é sentir uma força Ferrari em qualquer circunstância.
O apoio que chega ao público é extraordinário. Estas são as palavras de D'Ambrosio, que agora está adquirindo ainda mais importância na Ferrari e provavelmente nos próximos anos poderá também substituir o chefe de equipe francês e talvez nos próximos anos vai se juntar ainda mais ao chefe de equipe francês. D'Ambrosio é o braço direito de Vasseur e, portanto, é fundamental também na Visauli 2026 e é importante que esteja bem adaptado ao ambiente Ferrari. Mas vamos ver o que disse Domenicali sobre os motores V8 na Fórmula 1. Sim, porque eles podem voltar em breve. Stefano Domenicali, presidente e CEO do Fórmula 1 Group, traçou uma visão clara sobre o futuro do Power Unit na Fórmula 1. Ele reiterou a possibilidade de um retorno aos motores V8 ou até V10 com tecnologia híbrida e alimentados por combustíveis sintéticos sustentáveis. Segundo Domenicali, a próxima grande revolução técnica pode não consistir na introdução de uma tecnologia radicalmente nova, mas em um retorno ao passado reinterpretado com critérios modernos. Os entusiastas mostraram um forte apoio à ideia. 87% dos torcedores se declararam favoráveis a um retorno dos V8 ou V10. É uma confirmação do que há tempos defendem os V8 híbridos combinados com combustíveis ecológicos e combustível, que representaria uma solução extraordinária para o futuro da Fórmula 1. Isso foi explicado pelo ex-chefe de equipe da Ferrari, Domenicali. O objetivo, segundo Domenicali, é conciliar espetáculo e sustentabilidade, garantindo um som e uma potência típicos da tradição da Fórmula 1, mas com uma forte redução do impacto ambiental. O CEO da Liberty Media, porém, destacou como não se deve perder o foco no trabalho em andamento. A prioridade permanece desenvolver ao máximo as Power Units 2026, declarou. Nos próximos 2 anos, será fundamental construir um regulamento sólido. Depois, uma vez iniciado esse ciclo, poderemos discutir concretamente do futuro dos motores V8 híbridos. Domenicali também abordou o tema do hidrogênio, frequentemente citado como possível combustível do futuro, e disse que é uma tecnologia interessante e potencial, mas não acredito que será viável nos próximos 10 anos. Há muitas incógnitas ligadas à segurança e logística, sem esquecer que a Fórmula 1 não trata de mobilidade de massa, mas de automobilismo e no mais alto nível. No momento, seria muito complicado e arriscado pensar em corridas com hidrogênio. Por isso, a linha traçada por Domenicali é clara: a Fórmula 1 deve continuar a inovar, mas sem perder sua identidade. E a propósito, em 2026, Nicolas Tombazzi também se pronunciou sobre as novas regras para os motores, ele que é responsável técnico da federação. Tombazzi explicou que os regulamentos ainda estão em desenvolvimento, o que é um fator negativo no sentido de que ainda não temos um regulamento claro, pois ainda há incógnita de precisar aumentar o limite Sul-retina em algumas pistas, como por exemplo Monza, e isso é inaceitável chegar um ano antes do novo regulamento com a ideia ainda pouco clara sobre qual será o efeito do novo regulamento na pista, mas o próprio tempo é um fator positivo, pois pelo menos poderão alterar regulamentos no decorrer do processo para adaptá-lo melhor aos novos carros. Tombazzi declarou: sempre soubemos que aumentando a potência elétrica e reduzindo a do motor de combustão interna surgiriam problemas de gestão. O feedback dos pilotos no simulador é valioso exatamente para corrigir essas críticas. As regras estão evoluindo e haverá mudanças para tornar os carros mais naturais de dirigir. Queremos absolutamente que os pilotos precisem deixar o acelerador nas retas. Quem quer ir mais rápido deve poder acelerar ao máximo, e parece-me algo absolutamente trivial na Fórmula 1. Tombazzi declarou que não será possível alterar a fórmula do motor. As especificações fundamentais das unidades de potência já estão estabelecidas. Tarde demais para mudanças radicais, isso porque eventuais variações desencadeariam inevitáveis batalhas políticas entre construtores, cada um interessado em proteger seus investimentos. A parte intangível que ainda pode ser ajustada refere-se, ao contrário, à energia elétrica, quantidade máxima recuperável, distribuição por volta e a velocidade de liberação nas retas e parâmetros semelhantes. Essas serão as ferramentas com as quais a FIA poderá intervir para garantir corridas confiáveis. A maneira mais importante é garantir transparência entre equipes e federação para aumentar também a credibilidade da FIA, que perdeu nos últimos anos. Em resumo, a base das regras de 2026 não mudará mais. A Fórmula 1 terá unidades de potência híbridas com um componente elétrico muito mais relevante. No entanto, a FIA está ciente dos riscos e pretende corrigir as criticidades antes do debut oficial para evitar cenários apocalípticos, como monopostos que se apagam.
Uma reta no que diz respeito à parte elétrica, o monoposto que funciona com metade da potência na reta, que são cenários inaceitáveis, e atenção que chega um novo sistema na Fórmula 1 para 2026 que se chama ADU e funcionará como BOP na Endurance, mas do que diz respeito à Fórmula 1 vamos analisar em detalhes do que se trata. Com o novo ciclo técnico que começará em 2026, a Fórmula 1 se prepara para enfrentar uma revolução total, principalmente no fronte das unidades de potência híbridas. O objetivo é garantir sustentabilidade e equilíbrio, mas a FIA está ciente dos riscos. A introdução de novas regras poderia gerar diferenças muito grandes entre as equipes. Por isso, foi criado um novo mecanismo chamado ADU, Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização, concebido para ajudar os construtores em dificuldade sem chegar a um verdadeiro BOP, Balance of Performance, mas funciona de maneira bastante semelhante. Nicolas Tombazis, diretor técnico do monoposto da FIA, explicou detalhadamente o funcionamento do sistema. A cada 6 corridas serão medidas as performances médias de cada fabricante de motores. Os fabricantes que estiverem abaixo de um limite pré-estabelecido receberão benefícios proporcionais à sua diferença. Essas vantagens não afetarão diretamente a potência ou peso dos monopostos, mas consistirão em recursos extras para o desenvolvimento. Concretamente, as equipes desfavorecidas poderão obter um orçamento adicional para trabalhar na unidade de potência, horas extras no banco de testes e a possibilidade de realizar uma nova homologação do motor. Dessa forma, os fabricantes mais fracos terão a oportunidade de recuperar terreno sem, porém, desvirtuar a meritocracia na pista. Outro tema crucial é aquele da confiabilidade. As novas unidades de potência 2026 serão extremamente complexas, caras. O número excessivo de falhas poderia pesar desproporcionalmente no limite de orçamento. Por isso, Tombazis esclareceu que a FIA está trabalhando em um sistema complementar. Superado um certo número de motores quebrados, as equipes afetadas receberão uma redução no limite de orçamento dedicado às unidades de potência para não comprometer todo o desenvolvimento técnico da temporada. O conceito do ADU lembra o Balance of Performance usado nas provas de resistência e em outras categorias, mas há diferenças substanciais. O BOP intervém diretamente nas performances na pista, peso, potência, fluxos de combustível, nivelando artificialmente os valores que estão na pista. Por outro lado, o ADU não altera os parâmetros do carro de Fórmula 1, oferece apenas ferramentas adicionais para desenvolver e recuperar para a equipe. Dessa forma, permanece intacta a filosofia meritocrática da Fórmula 1, onde quem projeta melhor continua tendo uma vantagem, e o objetivo do ADU é manter as diferenças próximas entre as equipes na Fórmula 1. Assim, quem enfrenta mais dificuldades por falhas, confiabilidade ou desempenho fraco do motor pode recuperar com mais horas de desenvolvimento no banco e também um orçamento extra. Isso pode ajudar equipe de classificação baixa a permanecer grudada àquelas do meio e alta classificação. Assim, não se repetirão os cenários de 2014 com a Mercedes, que escapava de cada corrida com domínio total, mas ao contrário, a classificação permanece mais próxima. Me avisem nos comentários sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo, das clerquinas a Aston Martin, as declarações de Vasseur sobre 2026, a Jerome D'Ambrosio, ao tema também do BOP do duo na Fórmula 1. Digam a vocês, estou curioso para ler e responder a todos os comentários. Como sempre, lembrem-se de deixar um like, de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal aqui do Rastro. Tudo, nos vemos em um próximo vídeo.